Foi. Já está gravando. Olá, pessoal, bom dia, sejam muito bem-vindos a Nidos Educação. Eu sou a professora Isabelle e nós estamos aqui no curso preparatório para o concurso de Volta Redonda para docente 1 e 2. E hoje nós vamos trabalhar conhecimentos pedagógicos específicos para docente 2, que é alfabetização, letramento e as práticas, ações mediadoras nessa faixa etária. Então, eu convido vocês a ficarem atentos à aula de hoje. Nós vamos passar um pouquinho sobre a parte teórica, e o que eu preparei para vocês hoje são questões de concurso envolvendo esses temas. Nós vamos analisar cada questão, vamos ver aonde nós vamos prestar atenção ali onde está aquela melhor opção para a gente marcar, de acordo com o que nós vamos ver um pouco na parte teórica. Então, essa primeira parte da nossa aula, nós vamos falar um pouco da teoria, relembrar toda aquela parte que nós já estudamos, né, no nosso curso de formação, seja no curso normal ou no curso de pedagogia, que é a parte de alfabetização e letramento. Então, vamos juntos. Nós vamos começar aqui. Primeiro, eu vou passar com vocês um pouquinho sobre mim, vamos falar um pouquinho sobre esse concurso, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que ele está exigindo, como que ele foi organizado, ok? Então, aqui nós temos, primeiro eu me apresento novamente, né? Eu sou a professora Isabelle, vocês me encontram na plataforma Lattes. Eu sou formada em pedagogia e artes visuais, e o que me traz aqui para esse curso é a minha formação e a minha experiência como educação, né? Eu trabalho já na educação há mais de 20 anos, já passei por vários segmentos, então eu já atuei na educação infantil, já atuei no ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, pós-médio, na EJA, mas o meu coração está no ensino fundamental 1, nos anos iniciais, que é justamente o que nós vamos falar hoje, que é do processo de alfabetização e letramento. Então, aqui eu trago um pouquinho sobre esse concurso. Como eu disse anteriormente, o concurso público, seja ele qual for, ele é um processo. E para a gente encarar esse processo, para a gente começar a entender essa prova, a primeira coisa que nós temos que fazer é entender o edital. Então, nós vamos ter que nos dedicar na leitura desse edital, entender o passo a passo desse edital, tudo que está descrito lá, o que está sendo determinado por esse edital, para que a gente consiga participar bem desse processo. Então, as inscrições já estão abertas, começaram ontem, né? Começam dia 12 de maio, e essas inscrições, você já pode entrar no site da prefeitura, já pode realizar a sua inscrição, baixar o edital, que eu acredito que todo mundo já está com esse edital aí na mão, para você ir acompanhando tudo o que for acontecendo em relação ao concurso. Então, o período de inscrição já está aberto, você tem que ficar atento ao término desse período de inscrição. A inscrição é feita somente pelo site, então, até o horário de inscrição, você tem que estar atento. Então, assim, presta atenção até que horas que você consegue entrar no site para efetuar a sua inscrição, gerar o seu boleto da taxa de inscrição e dar toda a continuidade nesse processo aí. Então, o nosso edital traz as especificidades desse concurso para docente 2. Quem que é o docente 2? O docente 2 é o professor que pode atuar
tanto na educação infantil, quanto nos anos iniciais do ensino fundamental, até o 5º ano. Então, fazendo esse concurso, você pode atuar desde a educação infantil até o 5º ano, a depender da disponibilidade, da carência das vagas, das escolas que estão em aberto. Lembrando que o edital, ele colocou lá um número de vagas, 5 vagas, mas isso não quer dizer que se você não passar, não entrar nessas 5 primeiras vagas, que você está fora do edital, você está fora do processo. Por favor, se atentem nisso. Você vai fazer esse concurso e você vai aguardar e acompanhar até o final do processo do concurso, porque não quer dizer que não tendo as 5 primeiras colocações que está escrito no edital, não quer dizer que você não entrou no concurso. Por exemplo, quando eu fiz um concurso público de Volta Redonda, eu não entrei nas primeiras colocações. Eu fiquei no cadastro de reserva. Isso está escrito lá no edital, que o edital é para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva. Então, você vai aguardar. Enquanto o edital estiver vigente, enquanto esse concurso estiver vigente, você está dentro do processo. Você pode ser chamado, você pode ser acionado, e tudo isso sempre acompanhando o portal VR. Tá? Então, aqui tem o início do portal VR, que vai fazer parte agora dos seus favoritos no seu navegador. Você vai colocar lá o portal VR é o primeiro que aparece no Google quando você digita portalvr.com.br, aparece o primeiro, que é o site da prefeitura, e aí nesse site você vai acompanhar, essa daí é a primeira página, né, do site. Você vai acompanhar todo o processo desse concurso, ok? Então, dando continuidade aqui, falamos de edital, falamos um pouquinho sobre o site de Volta Redonda, que vai agora fazer parte da sua rotina, do seu navegador. Nós vamos hoje falar sobre alfabetização e letramento e ações mediadoras e práticas temas da infância. Então, primeiro a gente vai entender o que o edital vai abordar, o que o edital trouxe para abordar a alfabetização e letramento. Então, vamos lá. Na primeira parte de alfabetização e letramento, o conteúdo programático do edital traz esses tópicos. O que vai cair? Vejam que no edital não traz os autores, não traz referência bibliográfica. Ele traz apenas os tópicos do que será abordado na prova. Então, quando o edital traz referências bibliográficas, a sugestão é que você busque as referências que o edital aponta. Como o nosso edital não apontou essas referências, esses autores, nós vamos buscar as referências teóricas de cada um desses tópicos. Então, quando nós falamos de alfabetização e letramento, entende-se que estamos falando de autores como Magda Soares, que é uma referência neste assunto. Quando a gente fala de alfabetização e letramento no Brasil, automaticamente falamos de Magda Soares, porque ela é a nossa principal autora, principal referência nessa parte teórica. Falamos também de Emília Ferreiro e Ana Teberoski. Emília Ferreiro é uma educadora argentina, mas que ela traz uma discussão importante sobre as fases de desenvolvimento da leitura e da escrita. Com certeza, Emília Ferreiro também estará nessa prova. Então, e esses autores vocês conheceram tanto no curso normal quanto no curso de pedagogia. Então, nós vamos relembrar e vamos entender como eles vão aparecer na prova, né? E aí vamos falar de consciência fonológica, o edital aborda isso. O edital também fala de sistema de escrita alfabética,
fala das práticas de leitura e escrita, fala muito de letramento e multiletramentos, que é uma concepção bem contemporânea, né? O que nós estamos vivendo agora, os multiletramentos. E vai falar de desenvolvimento da linguagem oral e escrita. O edital, nessas questões, como eu disse anteriormente, elas podem trazer mais de um assunto integrado numa mesma questão. Então, a leitura do enunciado dessa questão, ela tem que ser atenta, porque ali no enunciado ele vai te situar. Essa questão vai falar disso e disso. Então, essa questão pode falar de letramento e consciência fonológica. Ah, essa questão aqui está trazendo alguma coisa sobre sistema de escrita alfabética e desenvolvimento da linguagem oral escrita. São dois assuntos numa mesma questão. As questões de concurso, elas normalmente são contextualizadas. Então, elas vão trazer algo das atualidades em relação ao desenvolvimento de leitura escrita e vai trazer essa teoria que é referência. Então, ela pode estabelecer um diálogo entre Magda Soares e um tema atual, entre, por exemplo, educação digital, educação inclusiva, né? Ela pode trazer uma discussão entre Emília Ferreiro e Paulo Freire, num outro contexto. Então, a gente vai entender o enunciado dessa questão, qual é a discussão ali, para a gente poder analisar as nossas opções de resposta. Lembrando que a resposta está na prova. A questão vai te trazer uma pergunta, a resposta está ali naquelas opções, porém, muitas vezes, a gente cai na pegadinha da própria prova, né? Porque nós temos as opções que são colocadas para nós, que não tem nada a ver com aquele assunto, temos umas opções ali que traz, às vezes, uma palavrinha que vai confundir a nossa interpretação, e tem a opção correta, tem que ter a opção correta. Então, a gente vai focar o nosso olhar para achar a opção correta em cada alternativa, em cada questão. Então, visto o conteúdo programático do edital, vamos ver o que nós temos. Eu trouxe aqui para vocês livros da Magda Soares, bons livros, onde ela discute. Com certeza vocês já devem ter tido contato com alguma obra da Magda Soares durante a formação. Então, as ideias centrais dessas obras podem aparecer no enunciado das questões. Uma citação dela, de alguma dessas obras, um comentário, alguma coisa, um trecho de alguma dessas obras. Então, eu trouxe aí um pouco do trabalho da Magda Soares dentro da alfabetização. Vocês sabem, né, que ela dedicou a vida dela nesse assunto, então ela é a nossa principal referência. E aqui a gente fala um pouquinho sobre a parte teórica. Então, nós vamos falar dessa parte teórica apontando alguns aspectos, né? Então, primeiro, eu falo aqui da Magda Soares. Ela defende que a alfabetização e letramento são processos distintos, mas indissociáveis. O que é isso? Que eles não se separam. Eles são diferentes, mas eles não se separam. Que devem ocorrer simultaneamente. O que ela denomina alfaletrar, que inclusive é o título de um livro dela. A alfabetização é a aquisição do sistema de escrita, é a codificação e a decodificação do nosso sistema alfabético. Enquanto que o letramento é o desenvolvimento das práticas sociais de leitura e escrita na sociedade. Ela propõe ensinar a ler e a escrever, contextualizando com o uso real da linguagem.
Então, não é só... O que ela está dizendo aqui? Que não é o processo de alfabetização em que nós fomos alfabetizados. Não é o processo de alfabetização em que nossos pais foram alfabetizados. Existe uma grande diferença nisso. Né? Hoje em dia, nós discutimos e trabalhamos em cima do processo de alfabetização com uma visão totalmente diferente de como era feito antigamente. Nós tínhamos antes métodos bem tradicionais que trabalhavam essa questão da alfabetização e letramento, trabalhando em cima de técnicas de decorar, de memorizar, de copiar, que hoje em dia nós entendemos que não são as melhores práticas para alfabetizar uma criança. E a gente sabe que, com os pensamentos da Magda Soares, que não basta somente eu ensinar essa técnica, eu ensinar as letras, eu ensinar a junção de letras. Eu preciso letrar esta criança. Eu preciso que ela, além de conhecer as letras e as técnicas, que ela esteja inserida no mundo escrito, no mundo da leitura, em qualquer que seja o contexto. Então, alfabetizar letrando é a proposta da Magda Soares. Ela argumenta que alfabetizar e letrar não são a mesma coisa, mas devem caminhar juntos desde a educação infantil. Então, por isso, esse professor, esse docente 2, ele pode atuar tanto na educação infantil quanto nos anos iniciais do ensino fundamental, porque a gente entende que o processo de alfabetização, ele começa bem antes da criança ingressar no ensino fundamental, né? E a alfabetização sem letramento torna a escrita uma técnica vazia. O letramento sem alfabetização deixa o aluno sem o domínio do sistema. Então, não é só uma coisa ou só a outra, são as duas juntas. Então, a Magda Soares traz essa discussão unindo a alfabetização com o letramento. E aí nós temos mais um pouquinho aqui dessa discussão. A alfabetização é o processo de aprender o sistema de representação, ou seja, ela vai entender as relações entre fonema e grafema. Fonema é o som, grafema é a escrita, é a letra. Então, ela entende que cada letra representa um som e que eu uso essas letras para escrever, para representar os sons da minha fala. Ela enfatiza que a alfabetização não é apenas aprender um código, A, B, C, D, mas compreender um sistema técnico, abstrato, que exige da criança uma elaboração, né, uma elaboração de pensamento, um processamento de escuta, de atenção, né, que a neurociência explica muito bem isso para a gente. O letramento. O letramento é a inserção da criança na cultura escrita. É o estado de quem faz uso competente e social da leitura e da escrita, engajando-se em práticas como ler jornais, escrever cartas, compreender diferentes gêneros textuais. Então, quando nós falamos de letramento, se formos parar para pensar, o letramento, na verdade, começou antes da criança ser alfabetizada, porque ela já está inserida no contexto social letrado. Ela vê coisas escritas, ela tem contato com materiais escritos, ela manuseia portadores textuais, ela conversa, ela convive em situações de leitura escrita. Ela ainda não domina o código, mas ela já tem uma inserção ali. Então, quando a gente vai para a sala de aula, a gente tem, no processo de alfabetização, que trabalhar esse contexto social em que a criança está inserida, a escrita
em várias situações do nosso cotidiano, da nossa sociedade, e ainda trabalhar essa questão do código, né? Decifrar esse código. Que letra é essa? Que som ela faz? Se eu junto essa letra com essa letra, que sílaba eu vou formar? Isso é alfabetização, é um código. Agora, pegar um bilhete, pegar uma lista de compras, pegar um convite de um aniversário, tentar, né, interagir com esse material escrito, isso é letramento. Entender esse material escrito faz parte do processo de letramento. Então, aí, são processos simultâneos. O que isso quer dizer? O ensino não deve focar apenas na mecânica linguística isolada, ou seja, no beabá. Hoje em dia, a gente não trabalha mais em sala de aula apenas com essa mecânica do beabá. Não existe mais esse foco. Usamos em alguns momentos? Até usamos, em situações muito específicas, mas não é somente essa mecânica que nos interessa. A nossa criança de hoje em dia, ela não vai aprender apenas o beabá, o mecânico. O aprendizado das letras deve ocorrer em contextos letrados. Como eu disse agora, um convite, um bilhete, uma lista de compras, um recado, né, uma situação, um contexto letrado. Esse ensino deve ser integrado. A criança aprende o sistema de escrita ao mesmo tempo que convive com materiais reais, com cartazes, livros, rótulos, trechos de algum material escrito, um bilhete, um convite, né, que aproximam o aluno da função social da escrita. São naturezas diferentes, como nós falamos. A alfabetização foca em componentes cognitivos e fonológicos. O letramento foca em aspectos socioculturais e discursivos. Reparem que são situações bem diferentes. Quando eu foco apenas na letra, na sílaba, na palavra, fora de um contexto, eu estou alfabetizando. Quando eu trago essa sílaba, essa letra, essa palavra dentro de um texto que faz parte da realidade da criança, que tem sentido para ela, eu estou trabalhando o letramento. Então, nós vamos falar disso nas questões do concurso, como que isso vai se apresentar para nós. Aí nós temos outros aspectos outros tópicos do nosso conteúdo programático. Além do letramento, nós vamos falar de multiletramentos. O que é isso agora, né? De multiletramentos. A própria palavra já nos dá esse entendimento. Multi, são muitos letramentos. Então, a gente não vai letrar a criança apenas na língua que ela está sendo alfabetizada. Nós vamos letrar a criança, trabalhar esse letramento em diversas áreas. O letramento matemático, o letramento na história, o letramento na geografia. Como que é isso? É justamente o conceito que a Magda Soares traz. Vejam que ela está por trás de vários tópicos do conteúdo programático por conta dessa concepção de letramento. Então, quando eu falo letramento matemático, eu estou falando de práticas sociais da matemática no cotidiano, no dia a dia da criança, no contexto. Então, não é só para apresentar número e quantidade, não é só ensinar a criança uma operação matemática. Eu tenho que trazer isso para um contexto social, para que isso faça sentido. Onde que ela usa isso na vida dela, né? Como que eu posso trazer significado para aquilo? Isso é um letramento matemático. Em que situações reais ela usa o conhecimento da matemática? Então, olha só, esse é apenas um exemplo de tantos outros letramentos que a gente vai trabalhar com as crianças. Então, nós vamos trabalhar o letramento científico, nós vamos trabalhar
o letramento matemático, o letramento na língua materna, que é a língua portuguesa, vamos trabalhar o letramento digital, né? Porque estamos nesse momento. A criança hoje que chega na escola, ela já traz uma vivência real das mídias digitais, né? De internet, de redes sociais, de tecnologia, ela já traz isso. Então, a escola também vai acompanhar esse tipo de letramento. Então, vamos lá. Os multiletramentos possibilitam os alunos a interagir em contextos multiculturais e hipermediáticos, valorizando a diversidade e os novos gêneros digitais. Enquanto o letramento refere-se à habilidade de utilizar a leitura e a escrita nas práticas sociais, o multiletramento é mais amplo. Olha só, refere-se à capacidade de ler e produzir sentidos em textos que combinam com diversas linguagens. A linguagem visual, a linguagem oral, linguagem corporal, a linguagem digital, essencial hoje em um mundo globalizado. Então, mais uma vez, eu volto a frisar. A alfabetização hoje, ela não é mais apenas uma instrução mecânica do B, o A, o BA. Não. Eu preciso trazer essa criança para um contexto social real. O que ela vai encontrar de leitura escrita no cotidiano dela, nas práticas dela sociais, né? Diferentes culturas, diferentes materiais escritos, como que ela vai interagir com esse mundo letrado. Vamos falar também de consciência fonológica, que é hoje é essencial, uma habilidade essencial, como traz na BNCC, outro material importantíssimo que também vai aparecer em diversas questões, é a BNCC. O que a BNCC traz em relação à alfabetização e letramento, quais habilidades ela desenvolve, a gente precisa desenvolver com a criança nesse processo. Então, uma delas é a consciência fonológica. A consciência fonológica é uma habilidade metalinguística de identificar e manipular os sons da fala, sílabas, rimas, fonemas, aliterações. Essa habilidade é essencial para a alfabetização, porque ela permite entender que a linguagem oral é formada por unidades menores e que podem ser segmentadas, sendo crucial desenvolver essa capacidade desde a educação infantil. Entendem por que esse professor, esse docente 2, que vai atuar no ensino fundamental 1, por exemplo, ele precisa entender que o processo que ele está lidando ali com as crianças começou lá na educação infantil. Então, ele precisa desse conhecimento de educação infantil também, para ele entender como essa criança chega no primeiro ano do ensino fundamental, quais são as características dessa criança de ensino fundamental 1, dos anos iniciais, né? Quando a gente fala de BNCC, quando a gente fala de habilidade metalinguística, nós estamos trazendo para nosso conhecimento muito da parte das neurociências, que enriquecem a nossa prática hoje. Então, nós temos hoje uma clareza, um entendimento de como a criança aprende, de que práticas são mais assertivas, que tipo de práticas eu consigo melhores resultados por conta desse estudo das neurociências, que traz para a gente esse entendimento, essa clareza. Então, a consciência fonológica, ela é uma discussão recente, porque antigamente, como eu disse, quando nós fomos alfabetizados, por exemplo, não existia esse conhecimento de que a gente precisa dessa habilidade de consciência fonológica, de entender o som da fala, entender esse processo
para elaboração de pensamento, elaboração da fala, que isso interfere no processo de leitura escrita, né? E como que essa interferência é importante. E aí nós entramos em outro ponto também que está no nosso conteúdo programático do edital, é o desenvolvimento da competência leitora. Isso hoje é um trabalho, assim, que é bem cobrado, vamos dizer assim, nas escolas, na rede, em escolas particulares, né? Que nós precisamos desenvolver essa competência leitora nas crianças, desde muito cedo. Aí fala, por exemplo, que o desenvolvimento da competência leitora na educação infantil e nos anos iniciais deve ser entendido como um processo de letramento. Olha só, Magda Soares está aí também, que envolve a inserção da criança em práticas sociais de leitura e escrita com diversos gêneros textuais, indo muito além da mera decodificação de grafemas e fonemas, ou seja, de letras e sons. Ok? Então, isso aqui foi um pouquinho, uma revisãozinha desse assunto de alfabetização e letramento, trazendo a nossa principal referência, que é a Magda Soares, para essa discussão. Mas não é só ela, como eu disse no início. Nós ainda temos outros autores que se dedicaram bastante nessa discussão e que vão, com certeza, aparecer nessa prova. Então, nós temos aqui duas autoras, que são Emília Ferreiro e Ana Teberoski. Elas foram pioneiras nessa discussão da psicogênese da língua escrita. Esse termo foi apresentado por elas, né? Porque elas dedicaram os estudos nesse entendimento de como a criança aprende a escrever, como que ela transporta para o papel essa fala que ela elabora, né? Ela tem a Emília Ferreira tem até uma frase muito famosa, né? Que por trás da mão que pega o lápis existe uma criança que pensa. Então, as neurociências corroboram, né? Com essa questão do pensamento infantil, como ela elabora isso mentalmente para que isso chegue numa escrita. E aí elas apresentam para a gente o que hoje nós temos essa clareza de entendimento, que nós passamos por diferentes fases nesse processo de aquisição da leitura e da escrita, principalmente da escrita. Como que a criança elabora essa escrita, né? Então, segundo a psicogênese de Emília Ferreiro e Ana Teberoski, as fases de desenvolvimento da escrita representam como a criança entende o sistema alfabético em 4 níveis principais, que evoluem de desenhos e rabiscos sem relação com o som, para a total compreensão de que as letras representam fonemas. Então, como que isso aparece? As 4 fases estão aí: pré-silábica, silábica, silábico-alfabético e alfabética. Eu coloquei aqui no cantinho o livro, né, a capa do livro, onde elas apresentam essa parte teórica. Acredito também que vocês já conhecem essa obra, porque ela é uma das bases da nossa formação, lá no curso normal, lá no curso de pedagogia. É um livro que já foi... já tem outras edições, mas é um livro que é a base, né? Então, além da Magda Soares, que é uma autora mais atual, né, que infelizmente faleceu recentemente, nós temos Emília Ferreiro e Ana Teberoski. Então, nós temos aí pré-silábica. Vamos entender que essa fase pré-silábica é a primeira fase desse desenvolvimento da escrita, logo após o desenvolvimento do desenho. Então, a criança começa a desenhar, rabiscar e tal. Quando ela começa a compreender
que escrever é diferente de desenhar, ela já está ali no finalzinho da educação infantil e no início, quase indo para o primeiro ano do ensino fundamental. Então, essa fase pré-silábica é uma fase onde não há relação alguma entre o que ela fala e o que ela escreve. Ela não percebe isso. Então, quando ela produz uma escrita nessa fase, ela não tem essa preocupação de qual som, que letra eu vou usar. Não, ela escreve o que ela acha que é. Ela usa letras aleatórias, números, símbolos, ela mistura tudo. Ela acha que tudo que ela consegue fazer ali é uma escrita. Então, tem bolinha, tem tracinho, tem risquinho, tem minhoquinha, tem letra, tem número, tudo misturado. Ela acha que precisa variar letras e não repete. Então, ela dificilmente, numa mesma palavra, ela vai usar os mesmos símbolos, porque ela não entende isso. Por exemplo, na palavra arara, nós usamos apenas 2 símbolos do nosso alfabeto e eles se repetem, o A e o R. E ela ainda não compreende isso, que eu posso repetir esses símbolos numa mesma palavra. E a quantidade de letras não corresponde à quantidade de sons. Ela não tem uma pauta sonora. Quando a gente fala de pauta sonora, é quando a criança acompanha na escrita produzindo aquele som, né? Então, ali tem uma escrita aleatória com várias letras. Com os estímulos que ela vai recebendo, dentro do ambiente escolar, fora do ambiente escolar, em relação à leitura e à escrita, ela vai evoluindo nessa escrita. Ela chega na fase silábica. A fase silábica pode ser subdividida em silábica sem valor sonoro, ela ainda não compreende o som e o fonema e o grafema, ela não compreende essa correspondência. E pode ser com valor sonoro, onde ela já compreende essa correspondência, fonema e grafema. A criança já percebe que a escrita representa os sons da fala. Aí ela já começou a compreender isso. Ela usa uma letra para cada sílaba. Geralmente, qualquer letra. Então, quando é sem valor sonoro, ela coloca qualquer letra. Se ela falou uma palavra que tem 3 sílabas, ela vai colocar 3 símbolos, 3 letras, independente se essas letras correspondem a esse som. E ainda não há correspondência correta, né? Quando ela está na fase silábica com valor sonoro, ela já tem essa preocupação. Se ela fala uma palavra, ela vai representar na escrita dela algum grafema que representa o que ela está dizendo. Então, aí nesta sequência, ele usou como exemplo a palavrinha cavalo. Então, a criança que já tem uma preocupação, um pouco dessa consciência fonológica, e já percebe o som, ela pode representar utilizando as vogais, que são os primeiros sons, os mais fáceis. Então, ela vai dizer o, cavalo. Se ela tem um pouco mais de acesso ali, né, e ela compreende o som das consoantes, pode ser que ela apresente isso. Por exemplo, o nome dela começa com a letrinha C, de cavalo, então ela já conhece essa letra. E aí ela vai representar na escrita dela cavalo, ela associou que é o mesmo som do nome dela, pode ser que ela represente essa letra também. Às vezes sim, às vezes não, é um processo. Evoluindo um pouco mais nesse processo, a criança chega na fase silábico-alfabética. Essa fase silábico-alfabética, o próprio nome já diz, ela está às vezes silábica, às vezes alfabética, quase alfabética. Então, ali ela está uma mistura da lógica silábica com a lógica alfabética. Em algumas sílabas,
ela consegue apresentar a nomenclatura correta, correspondente ao sistema. Então, aí está o exemplo da palavrinha cavalo. Ela quase escreve cavalo. Ora, ela representa sílaba, cavalo. Aqui, ela já completa uma sílaba, cavalo. Ok? E com essa estimulação correta, ela chega na fase alfabética já compreendendo que cada fonema precisa de uma letra ou um grupo de letras para representá-lo. Ela já consegue escrever todas as letras em outras palavras e coloca todas as letras. Então, por exemplo, pode ser que ela coloque uma letra trocada, igual, por exemplo, aqui, ó, cavalo. Ela representou com U no final, porque corresponde à fala. Então, se eu falo, é a mesma situação do tomate. Nós falamos, aqui na nossa região, falamos tomate. Então, a criança escreve tomate com I no final. Julgamos, dentro da nossa língua, que está errado. Ela errou o último fonema. Né? Lembrando que o erro é uma parte importantíssima desse processo e que provavelmente vai cair alguma questão na prova trazendo essa discussão do erro, né, no processo de alfabetização. Então, esse erro, entre aspas aí, ele é uma representação da fala. Então, ela não está, vamos dizer assim, errada. Ortograficamente, na forma convencional da nossa escrita, ela ainda não está correta. Cavalo, tomate, que é a representação da fala. Mas ela já compreendeu e você conseguiu ler. Correto? Então, ela já consegue se comunicar através da escrita. Ela já entende que o que ela escreve pode ser lido por alguém e que isso é uma informação. Então, isso é muito importante, essa fase alfabética. Outros autores que também se dedicam no processo de alfabetização e letramento se apropriaram desse estudo da Magda Soares, da Emília Ferreiro e da Ana Teberoski e produziram além. Nós temos também autores que vão falar da fase ortográfica do desenvolvimento da escrita, que é justamente a fase em que a criança consegue escrever ortograficamente correto, onde ela começa ali, ela já está trabalhando as dificuldades da nossa língua. Por exemplo, dígrafos, encontros consonantais, encontros vocálicos, que não são trabalhados no processo de alfabetização da educação infantil e dos anos iniciais do Fundamental 1. Né? Por exemplo, igual aqui, a palavra cavalo foi usada. Cavalo é uma palavra com sílabas canônicas, consoante e vogal, sem nenhuma dificuldade. Então, não tem um dígrafo, não tem LH, não tem NH, não tem SS. Isso, a criança já está na fase ortográfica. Então, vamos lá. Aqui a gente já vai entrar na segunda parte do nosso encontro. Então, para finalizar essa primeira parte, nós vamos relembrar essa parte teórica, que está sobre alfabetização e letramento, que está no nosso conteúdo programático. Então, eu dei uma pincelada em todos os tópicos do conteúdo programático. Falei de alfabetização, de letramento, de consciência fonológica, de sistema de escrita alfabética, dessas práticas do dia a dia, contextualizadas, do letramento, de multiletramentos e desenvolvimento da linguagem oral escrita. Na segunda parte da nossa aula, que nós vamos iniciar, nós vamos falar das questões. Então, com base nessa discussão, nós vamos ver como que esse conteúdo, como que essa teoria vai se apresentar para a gente em cada questão desse concurso, ok?
Então, eu vou pausar aqui e nós vamos começar a segunda parte.